Então, continuando, está bem pertinho de terminar essa quantidade de movimento angular. A gente vai dizer o que é cada um desses termos. Então, o ix é a integral de y² mais z² dm, ou pode ser também visto como a integral tripla de y² mais z² rho dx dy dz. Isso vem de m é igual a ρ v, então esse dm é igual a ρ dv, que é igual a esse ρ dx dy dz, onde ρ é a massa específica, né? Ou densidade, é outra forma de calcular essa equação. E se o corpo não for uniforme, né, tiver componentes, digamos, de vários materiais, alguma coisa desse tipo, essa densidade vai variar também com a posição do corpo. Beleza? Então, além disso, eu tenho y, que é outro componente principal de inércia, que é x², mais z² dm, ou integral tripla x² mais z² rho dx dy dz. Aí eu tenho o izz, que é análogo a esses dois, só que é x² mais y² dm igual a integral tripla x² mais y² rho dx dy dz. E aí eu venho para os termos, esses são os meus momentos de inércia, momentos principais de inércia, e agora eu venho para os produtos de inércia, que é o I xy, que esse é igual à integral de xy dm, que é igual à integral tripla de xy rho dx dy dz. E vamos descer um pouquinho. Faltam ainda mais dois termos. E xz é igual à integral xz dm, que pode ser calculado também pela integral tripla de xz rho dx dy dz. E por fim, I de yz igual à integral de yz dm, que é a integral tripla de yz rho
dx, dy, dz. Finalmente, eu tenho o meu HA, que é a quantidade de movimento angular em relação ao ponto A, vai ser aquele termo 1 mais termo 2 e isso vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, HA igual a IA ômega, que é o termo 2, mais MRAG vetorial VA, que é o termo 1. Cuidado aí para não se confundir. E aí, a gente vem para uma parte bem interessante. Deixa eu colar uma figura aqui para vocês verem. Ó, aqui eu tenho vamos dizer, I H. Vou botar dessa outra cor que a gente está usando. Aqui eu vou ter um IHA. Para essa primeira figura. E aqui um BNHA. Para essa segunda figura, né? E aqui o meu IHA vai ser um I de IA e ômega mais M I RAG vetorial IVA. E aqui o meu BNHA vai ser um BNIA mais, aliás, BN ômega mais M BN RAG vetorial BN VA. O que eu quero mostrar para vocês agora é o efeito no IA de eu estar no referencial inercial com o corpo girando e de eu estar no referencial móvel solidário ao corpo, que gira junto ao corpo. Então, imagina aqui que eu tenho, nesse primeiro caso, que eu tenho que calcular minha matriz IA. Então ela vai me dar, é como se fosse uma matriz que vai me dar a distribuição de massa do corpo em relação ao ponto A para cada um dos eixos. Beleza? Acho que é a forma mais simples de descrever, né? Aí o que acontece? Eu vou apagar aqui rapidinho essas
esses eixos. E eu vou selecionar isso aqui. O que acontece quando a gente está no referencial inicial? Acontece que o IA está descrito, mas o meu corpo gira. À medida que meu corpo girou, a distribuição de massa em relação ao ponto A não é mais a mesma, né? Tipo, o corpo em si, a distribuição do corpo em si é a mesma, mas quando eu vou descrever isso nos eixos, eu vejo que, opa, antes estava quase, digamos assim, tá quase toda a massa para o eixo Y. Assim, tá quase toda a massa está direcionada para o eixo X. Então, quando eu trabalho no referencial inercial, a minha matriz, a minha matriz de inércia, o meu tensor de inércia, ele termina sendo variante no tempo. E como é algo complicadinho de calcular, é muito indesejável isso, né? Aí o que acontece? No outro caso, não sei se vocês entenderam. Aqui eu giro, o corpo gira e o referencial não acompanha, né? Isso é o que acontece quando o corpo está descrito no referencial móvel. As equações estão descritas no referencial inercial, não móvel. Então o corpo gira e o referencial não acompanha. Então a distribuição de massa em relação aos eixos vai ficar sempre mudando, o que faz com que essa matriz aqui, o tensor de inércia A, fique também sempre mudando. Se eu pegar esse outro caso, que o meu referencial é solidário ao corpo, deixa eu só voltar aos eixos, pronto. Pegando esse caso que meu referencial é solidário ao corpo, qualquer rotação que eu fizer, os referenciais vão girar juntos. Então aqui não importa como o corpo está se orientando em relação ao inercial, como o corpo gira, o que ele está fazendo em termos de giro, porque o corpo vai estar sempre com o mesmo alinhamento em relação a esses eixos. Porque à medida que o corpo gira, os eixos também giram. Isso faz com que essa minha matriz, esse meu tensor que mede a distribuição de massa em relação ao ponto A nos eixos x, y, z, fique também sempre constante. Beleza? Então, à medida que eu giro aqui no referencial móvel, solidário ao corpo, os meus eixos acompanham, fazendo com que minha matriz aqui, meu tensor de inércia, fique sempre constante. Então, pessoal, com isso, eu vou escrever aqui em caráter de observação: é conveniente calcular HA num referencial solidário ao corpo já que assim
dn IA, tensor de inércia, não varia com o tempo. Já o IA, tensor de inércia no inercial, varia com o tempo. Então a gente vai sempre terminando por dar uma preferência a calcular aqui o DNIA no lugar do IA. Beleza? Outra coisa, pessoal, que é bom de observar é que, outra observação interessante é que se a gente calcular H de G, centro de massa do corpo, eu fico só com IG ômega. Por quê? Porque R de G até G é zero, né? É a vetor posição de um ponto a ele mesmo, não tem distância. Então é isso.